Fala pessoal, mais uma partida entre Atlético Mineiro e Flamengo se aproxima pelo Campeonato Brasileiro. Uma rivalidade que cresceu bastante na década de 80, em função do Brasileiro de 80 vencido pelo Flamengo e a Libertadores de 81, um jogo bastante confuso. Veja aí o que os especialistas já falaram a respeito dessa partida e dessa grande rivalidade. Eu acrescentaria uma palavra à sua frase. É a maior rivalidade unilateral do Brasil. Ela é do Atlético para o Flamengo. O Atlético não tem essa rivalidade toda. Olha, o torcedor do Flamengo não se incomoda com o Atlético como os atleticanos se incomodam com o Flamengo. Isso é histórico. E isso não muda e dificilmente mudará. O torcedor do Flamengo, hoje, minha opinião, ele tem mais rivalidade com o Palmeiras do que com o Atlético. Sim. Nitidamente. Vê a rede social. Provocações e tudo, muito maior. Teve torcedor do Flamengo fazendo. Nós mostramos aqui na segunda-feira videozinho editado por rubro-negros com o Davidson e eu acho que o Fred, né? Fred. Dançando ali a musiquinha e tal, em Montevidéu, aí fizeram lá a adaptação. Eu acho que é muito maior, como já foi em outros momentos com o São Paulo há pouco tempo atrás. É sazonal. Por exemplo, Inter e Corinthians ficou aquela questão do DVD. Assim, das rivalidades interestaduais, a maior intensidade, a primeira é justamente Atlético e Flamengo. Pela final de 80, pelo jogo que não acabou no Serra Dourada de 81, pela semifinal de 87. O pacotão. Mas tem momentos. E é mais ou menos o que falou o Mauro. Assim, sempre foi muito mais do Galo para o Flamengo do que do Flamengo para o Galo. Mas, claro que, assim, inclusive pelas pancadarias, foram jogos maravilhosos, mas foram pancadarias dos dois lados. Os jogos de Flamengo e Atlético, de técnica absurda, mas foi uma pancadaria, uma selvageria, os dois jogos do Campeonato Brasileiro, os da fase de grupos da Libertadores de 81 nem tanto, mas o jogo que não acabou ou foi até os 33 minutos do Serra Dourada, ali é uma violência. O Wright foi mal, mas foi todo mundo mal. Todo mundo deu porrada, enfim, uma longa história que eu trato até num livro específico sobre esse assunto. É unilateral. Ela é muito mal do Atlético Flamengo do que o contrário. Se eu acompanhei, eu vi os jogos de 80, eu estava no Mineirão na final de 80, eu estava no Maracanã na final como torcedor. Eu lembro muito bem tudo que aconteceu, inclusive da pancadaria para sair do estádio para poder voltar para o Rio de Janeiro. Quer dizer, essa vitimização do Atlético é coisa antiga, a gente conhece, de outros carnavais. Tudo começa quando o Atlético, em 77, o Vanderlei estava lá, que ele estava começando aqui na Jovem Pan, perde o Campeonato Brasileiro para o São Paulo do Minelli, né? E o São Paulo do Minelli tinha um time, que era um time cascudo, time do Neca, do Chicão. Aí o Neca quebra a perna do Ângelo, que era um jovem lá no Mineirão. Jogo único. Houve toda a provocação, Serginho e Reinaldo, os dois suspensos. Aí daqui de São Paulo veio a história, ó, Serginho vai jogar, efeito suspensivo. Chegou de avião. Aí o pessoal lá em Belo Horizonte ficou desesperado. Não, então o Reinaldo tem que jogar também. Acabou que nenhum dos dois jogou. São Paulo tinha um time muito cascudo, um time experiente, o Atlético tinha um time leve, jovem, estava invicto no campeonato. E o São Paulo do Minelli arrasta o jogo na chuva, no 0-0 até o final. 120 minutos de futebol. Nos pênaltis, o Valdir Pérez, ele entra na cabeça, no coração, no corpo dos jogadores do Atlético, eles perdem pênalti, batendo para fora o Márcio, o Joãozinho Paulista, e o Atlético perde o título. Eu lembro que isso foi meio que uma comoção para quem não era São Paulino, porque o time do Atlético ativava muita gente, que era um time jovem, o Reinaldo surgindo com muitos gols. Foi vice-campeão invicto. Vice-campeão invicto. É. E aí o Atlético monta um time daí para frente, que é o time de 80, que tinha Jorge Valença, que tinha Chicão, vai para o Atlético, que tinha Palinha, que tinha Reinaldo, que além de jogar muita bola, era extremamente encrenqueiro o Reinaldo. Eu só vi os vídeos do Reinaldo. Era um cracaço, mas também era um cara que chegava junto. E o Éder também não era um santinho. Então era um time também de muita confusão, de muita briga. E o que acontece? Aí quando surgem aqueles jogos com o Flamengo, tem a final de 80, o Atlético perde, tem os dois jogos na Libertadores. 80 no Maracanã ou Mineirão? 1-0. Teve polêmica em 80 também, né, Mauro? 1-0 no Mineirão, gol do Reinaldo na falha do Júnior, num jogo, inclusive, que o Palinha acerta o Rondinelli e quebra o maxilar do Rondinelli. Isso os atleticanos não falam mais há muito tempo, esqueceram, sabe? O Rondinelli vê o jogo pela televisão no hospital, todo remendado. Isso acontece em 80. Então a pancada estava comendo de lado a lado desde lá, de lado a lado. Não tinha santinho de lado nenhum. Aí tem a final 3-2, que o Nunes faz aquele gol, o Reinaldo faz 2 gols, o Reinaldo machucado, o Flamengo campeão brasileiro. Mas a de 80 teve polêmica de arbitragem já, não teve? Teve polêmica de arbitragem com os jogadores do Atlético sendo expulsos pelo Aragão numa discussão no final. E tem uma reclamação de um impedimento... Esse de 80, Mauro, a final é também no Maracanã. Primeiro jogo em Minas, aí são 2 jogos, 77 foi um jogo único. E tem uma reclamação do Atlético de um impedimento que não foi marcado, que foi marcado do Reinaldo, uma jogada que ele tinha uma chance grande de fazer o gol. Gente, se você for ficar agarrando... Em 2008, o Borges estava impedido no gol do tricampeonato do São Paulo. E não se fala mais nisso, né? Então você fica pescando o lance, você vai encontrar vários lances de qualquer lado, do Corinthians, do Flamengo, do Fluminense, do São Paulo, do Palmeiras. Enfim, aí quando chega o grupo de 81 da Libertadores, só passa um. E aí os dois times fazem a mesma campanha. O Flamengo vence no Rio,
Não, empata no Rio e empata em Minas, 2-2. Os dois jogos. Aí jogam lá com os paraguaios, se não falha a memória, aí vão pro jogo extra, que é o jogo em Goiânia. O Wright é escolhido em comum acordo. O Atlético queria o Wright para apitar o jogo. O estádio é escolhido, tudo é definido em comum acordo. O presidente do Atlético era o pai do Alexandre Calil, Elias Calil. Tudo isso está detalhado no livro do Dudu Monsanto, inclusive, sobre o Flamengo de 81. Ele reviu o jogo, esmiuçou e ele detalha nos mínimos detalhes. Detalha nos mínimos detalhes, obviamente, né? É redundante da minha parte. Mas, enfim, e daí para frente começam as versões que passam de pai para filho, que atravessam gerações. Mauro, só para completar o que você disse, eu entrevistei o Zico uma vez e o Zico ele fala: isso é uma palhaçada, esse negócio de 81, porque o Wright, ele me chamou e chamou o Reinaldo. O Reinaldo era o capitão do Atlético, certo? Acho que era o Reinaldo, não me recordo. Ele chamou os dois capitães e ele falou: ó, o jogo tá muito duro. A partir de agora, quem der entrada por trás vai ser expulso. Essa é a explicação do Zico. E aí, depois disso, logo depois que o Wright fala isso, o Reinaldo teria dado um carrinho por trás. E aí é expulso. E aí o Atlético começa a ficar revoltado com aquela situação e tem muitas faltas. Eu não vi o jogo, eu não posso dizer.